Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver, então, o texto que é uma dissertação de mestrado de título O Sofrimento de Adolescentes Internados, a escuta psicanalítica na clínica do cuidar, de 2001, da autora, então, Selma Correia da Silva. Ou seja, né, se é uma dissertação, é um texto longo, e então, em que nós vamos ver aqui, né, os pontos mais importantes que a autora nos traz. Então ela começa a dissertação com o título A Psicanálise na Enfermaria de Adolescentes. Então ela vai dando um panorama do que ela vai tratar, a introdução ao texto. Essa dissertação visa discutir o possível da internação psicanalítica na clínica com adolescentes afetados pelo sofrimento orgânico internados no NESA, ou seja, o que é possível lá dentro do hospital, a intervenção a partir da psicanálise com esses adolescentes. Os interlocutores são profissionais que trabalham em filosofia de equipe multidisciplinar, tais como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas e recreadores, todos exercendo suas atividades na clínica do cuidar. Ou seja, o psicanalista ele vai estar inserido dentro dessa equipe e ela vai mostrar para a gente as facilidades e as dificuldades da interação dessa equipe, uma vez que são atravessados aí por um profissional que tem essa escuta psicanalítica. Não é fácil implantar a psicanálise numa instituição hospitalar. Então ela já está dando uma indicação que estar ali dentro vai causar efeitos, né? Pois exige a escuta tolerante, que implica enfrentar resistências, frustrações e confronto de impossibilidades, né? Então, ela vai dizer que o profissional esbarra com o limite de sua prática, surgindo muitos questionamentos do tipo: o que faz um psicanalista num território tão alheio ao seu saber? Alheio por quê? Porque o setting inicial de um psicanalista seria o consultório, né? Mas a gente sabe que a psicanálise ela não fica restrita ao set de um consultório. A psicanálise ela pode se dar em muitos outros enquadres, né? Porque o que estrutura a psicanálise não é o consultório com divã, né? Enfim, mas sim a escuta psicanalítica. Então essa autora ela vai trabalhar a ideia da escuta psicanalítica dentro do hospital. Lacan refere-se ao lugar marginal da psicanálise sobre o ponto de vista da medicina, que atribui ao psicanalista uma função de ajuda semelhante à do psicólogo. Ou seja, Lacan está trazendo aí para a gente a divergência, ou melhor, a diferença entre o papel do psicólogo e o papel do psicanalista, né? Então, o médico está acostumado a ter alguém da área psi, então é um psicólogo que está ali para ajudá-lo diante de alguns impasses. No entanto, o lugar do psicanalista dentro do hospital é um tanto diferente. Então, o médico convoca o psicanalista quando o seu saber se esgota diante da demanda do enfermo, a qual está para além de qualquer resposta possível da medicina. Geralmente é aí que nos chamam, né? Quando o médico percebe que ele não consegue entender o porquê o paciente apresenta tal quadro. Ou seja, o saber médico ele é incapaz de entender uma determinada doença, ou porque ela evolui, ou porque ela regride, ou porque o paciente não está respondendo como o médico previa que deveria acontecer, né? Então, eles vão supor que se ele não entende, se o saber médico não consegue dar conta, é porque aquilo que ele se apresenta vem de uma demanda psíquica, né? O físico, o somático, o corpo, a fisiologia não dá conta de dizer ao médico o porquê daquilo, então eles supõem que é uma questão psíquica, então chamam o psicanalista. A psicanálise inicialmente fez sua entrada nos ambulatórios do NESA, sob a ótica da medicina, para desempenhar a sua função de ajudar o médico. Ela repete isso, né? Então, é assim que ela observou que o psicanalista entrava e era assim que ele era visto pelo médico,
tá? O NESA apresenta grande demanda para grupo com os pacientes portadores de doenças orgânicas crônicas, nos quais nomeia o diagnóstico e não o sujeito, como se o paciente com o mesmo diagnóstico pudessem vivenciar a doença da mesma forma, né? De uma forma idêntica. Ou seja, eles vão nomear, não assim, o João, a Maria, do leito tal, né? Então ele vai falar, o sujeito com câncer, o sujeito com pneumonia, né? Então, como se cada um vivesse, né, se todos vivessem da mesma forma uma determinada patologia. Esquecendo o quê? Qual é a diferença dessa visão para a psicanálise? A psicanálise, por mais que disponha de diagnósticos estruturais e dos seus tipos clínicos, por exemplo, neurose histérica e neurose obsessiva. Mas o que o Freud nos diz? Tome cada caso como se fosse o primeiro, né? Lacan diz, o psicanalista ele tem uma ignorância douta, né? Ou seja, é preciso partir de uma ignorância que te permita olhar aquele caso como se fosse a primeira vez que você visse um caso, né, de neurose. Por quê? Por conta da singularidade. Cada caso é um caso único. A psicanálise não coletiviza sujeitos, né? É um sujeito contado um a um, né? Então, é o que vai na contramão da psicanálise e considera a singularidade. Após atestarmos a importância da escuta individual, ou seja, até então havia uma escuta em grupo, né? Começamos o atendimento. Então, os grupos ficaram a cargo do serviço social. Ou seja, o grupo ele tem a sua função. Quando o psicanalista chega e pede, né, e luta e tenta implementar a escuta individual, não é porque a escuta em grupo seja descartável de forma alguma, mas aquilo que o psicanalista almeja escutar muitas vezes não aparece numa escuta em grupo. Ou se aparece, tem um quê de obscenidade, porque é algo muito íntimo do sujeito, né? E que ele não deveria, né, estar expondo aquilo diante de outras pessoas compulsoriamente, porque essa é a única forma que ele tem de falar para falar com um psicanalista, né? Então, os grupos, eles ficaram a cargo então do serviço social e o psicanalista pôde então ter esse momento individual com cada sujeito para poder ouvir o sujeito um a um, com a privacidade. Ressaltamos que a ética da psicanálise, qual é a ética da psicanálise? A ética do bem dizer, tá? Que diz respeito ao sujeito do inconsciente, ou seja, a escuta de sua particularidade. Então ela está dizendo que tomar o paciente a partir de sua patologia, o que o coletiviza, vai na contramão da ética da psicanálise, que é a ética do bem dizer, que é a escuta da particularidade, da singularidade do sujeito do inconsciente. O sujeito do inconsciente não é coletivizável, né? Então, ela está trazendo aí esse contraponto para a gente. Questão, vamos lá. O NESA apresentava uma forte demanda para a realização de grupos com os pacientes portadores de doenças orgânicas crônicas, assim como os outros hospitais de rede pública do Rio de Janeiro. O que, segundo Silva, marca uma proposta no NESA que se difere da dinâmica que era adotada anteriormente. Vamos lá, pessoal. Letra A. Nos grupos informativos, os pacientes eram identificados pelos seus nomes, mas a proposta foi de identificá-los a partir do significante que nomeia o diagnóstico para preservar o anonimato do sujeito. B. O médico passou a não mais convocar o psicanalista quando seu saber se esgotava diante da demanda do enfermo, como fazia anteriormente.
C. Após atestarmos a importância da escuta individual, tanto no nível secundário quanto no terciário, começamos os atendimentos. Daí, os grupos que têm a sua eficácia terapêutica ficaram a cargo do serviço social. Ressaltamos que a ética da psicanálise, a do bem-dizer, diz respeito ao sujeito do inconsciente, ou seja, a escuta de sua particularidade. Ou D, que saiu aqui como A. Inicialmente, apenas a escuta individual era adotada, mas atestou-se que seria interessante propor atividades em grupos, pois assim os pacientes poderiam compartilhar experiências, resultando na melhoria do quadro da enfermidade. E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos ver a resposta? Letra C, né? E essa resposta é bom porque ela dá aqui um resumo da parte do texto, né? Então, após atestarmos a importância da escuta individual, tanto no nível secundário como no terciário, começamos os atendimentos, daí os grupos que têm a sua eficácia terapêutica, ou seja, os grupos têm uma eficácia terapêutica, lógico que tem, né? Ficam a cargo do serviço social. Ressaltamos que a ética da psicanálise, a do bem-dizer, diz respeito ao sujeito do inconsciente, ou seja, a escuta de sua particularidade. Pessoal, saiu um errinho aqui, que ficou a letra A, né, aqui no final, mas na apostila de vocês não aconteceu isso não, tá bom?